A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todas as amadas, a todas as irmãs. Que Deus venha abençoar sua casa, sua vida, a sua família. Nosso devocional de hoje fala a respeito de Jonas. Pegue a sua Bíblia, abra lá no capítulo 1 de Jonas e nós vamos ler e entender a história curiosa de Jonas. Jonas, o profeta que não ouviu a voz de Deus. É assim que a gente é acostumado a ouvir as pregações. Jonas, Deus deu uma ordem a ele para ele ir na cidade de Nínive pregar a palavra. Mas Jonas, em vez de pegar um navio para Nínive, pegou um navio para Tarsis. Jonas se desviou do propósito que Deus tinha para sua vida, queria se desviar. Queria não, amada, se desviou, ele pegou um barco para ir para outro rumo. E quando Deus tem um propósito na nossa vida, Ele quer trabalhar na nossa vida para que nós possamos servir ao propósito dEle. Deus disse a Jonas: Jonas, vai a Nínive, prega a palavra, diz que eu vou destruir aquele lugar. E Jonas se revoltou e não foi. Simplesmente assim. Pastora, por que Jonas não foi pregar a palavra de Deus na cidade de Nínive, como o Senhor tinha ordenado? Jonas não foi porque o interior de Jonas precisava ser sarado, precisava ser curado. Pessoas com doenças espirituais, com seu coração cheio de brechas, aonde Satanás encontra espaço em cada brecha, jamais poderão ser usadas na sua totalidade por Deus. E Jonas tinha muita mágoa e ressentimento desde a sua infância. Conta a Bíblia que os ninivitas era uma nação sanguinária, uma nação prostituta, uma nação imunda. E essa nação vivia de saquear as outras. Invadiram a aldeia de Jonas quando Jonas era pequeno. Dizimaram o seu povo, mataram a sua família. E Jonas cresce sozinho na casa dos profetas. Jonas cresceu dentro da igreja, ouvindo a palavra do Senhor, que o Espírito Santo restaura, que o Espírito Santo liberta, que o Espírito Santo transforma. Mas nem assim Jonas deixou Deus curar aquela ferida que tinha dentro do seu coração. E quantas pessoas nós temos hoje dentro da casa do Senhor, até mesmo líderes em cima do altar, que são feridos, machucados. Pessoas que precisam ser tratadas, pessoas que precisam ser curadas. Mas mais um segredo que eu te conto: nós só podemos ser curados, nós só podemos ser tratados a partir do momento que nós desejamos, que nós deixamos Deus tratar do nosso coração. E Jonas fugiu do que Deus tinha para ele. Pegou um navio para Tarsis. Quando ele pegou esse navio, o mar ficou bravio. E os homens naquele navio, amadas, se desesperaram. E começaram a orar aos seus deuses. E começaram a lançar sorte. Viram Jonas muito tranquilo. Quando a pessoa está fora dos desejos de Deus, fora do querer de Deus, fora da vontade de Deus, e ela sabe que ela está fazendo isso, ela pouco se importa com a vida das pessoas, pouco se importa com o seu testemunho, pouco se importa se hoje ela está tomando o cálice da Santa Ceia e depois o cálice de Satanás, pouco se importa se ela paga suas dívidas, pouco se importa se ela deixa um bom testemunho por onde ela passa. E assim Jonas estava. Quando Jonas foi lançado àquele mar, Deus deu ordem ao grande peixe: vai lá, engole aquele camarada. E aquele peixe engoliu Jonas. E Jonas lá no ventre do peixe orou durante 3 dias. E aquele peixe regressou do seu caminho, porque o navio estava indo para Tarsis. O destino de Jonas era Nínive. E Deus fez o peixe retroceder e vomitar Jonas na praia da ilha de Nínive. Amadas, não é tempo mais de brincarmos de evangelho. Não é tempo mais de brincarmos de crentes. Nós temos que ser
Nós temos que abrir os nossos olhos. Nós não podemos constituir pessoas doentes sobre a nossa vida. Nós temos que abrir o nosso coração. Não era fácil para Jonas, por isso que Deus levou ele ali para ser tratado. Levar ele para pregar aquela nação que tinha matado a sua gente, matado a sua família, matado o seu povo. Mas era a única maneira de Jonas ser tratado. Era a única maneira de Jonas ser curado. Muitas vezes, amadas, Deus tem tanto para abençoar as nossas vidas, mas existe brechas no nosso coração. Existe remorsos, existe mágoas, existe rancores. Não seria fácil nós pregarmos para o assassino do nosso filho. Não seria fácil nós pregarmos para estupradores de criança. Não seria fácil nós pregarmos para um assassino em série, para um homem violento que espanca as mulheres, para as mulheres que matam o seu próprio filho. Mas são essas pessoas que estão doentes e que precisam do Senhor na sua vida. O próprio Jesus disse que Ele veio para os doentes e não para os sãos. Então, nós que estamos dentro da casa do Senhor, não podemos estar doentes. E desde líderes a gente vê que se dizem ser o que não são, que uma hora está com um projeto mirabuloso, maravilhoso, e outra hora tá dançando forró. Amada igreja, nós temos que abrir os nossos olhos como mulheres de Deus. Temos que ver o ambiente onde nós estamos colocando a nossa família. Então, nesta manhã, que nós podemos prestar bastante atenção na história de Jonas. Jonas, ele não resistiu em pregar a palavra somente porque ele foi rebelde, somente porque ele quis se desviar do propósito de Deus. Não, era porque Jonas era emocionalmente doente, ele era espiritualmente doente, ele precisava ser curado. O bálsamo do Espírito de Deus precisava passar sobre o seu coração para tampar aquelas rachaduras, para tampar aquela brecha, para tirar as imagens, a cena de destruição da sua aldeia, da sua mente. E quantas são muitas de nós que ainda vão na casa do Senhor com rancor, com remorso, com fofocas, com intriga, com contendas, com o coração sujo. Chegou a hora de você deixar Deus passar o bálsamo nos corações, para que Deus possa nos usar na totalidade, para que Deus possa nos fazer vaso de honra e não vaso de desonra, como muitos têm sido. Muitos pastores têm deixado o altar do Senhor, muitos obreiros, muitos levitas, muitos membros da igreja têm deixado de ouvir a palavra de Deus, têm deixado de ir na casa do Senhor, deixou uma palavra entrar, deixou uma palavra machucar ele, não foi espiritualmente suficiente para ouvir uma repreensão, saiu da presença de Deus, não deixa-se ser curado, não sabe viver embaixo de obediência, embaixo de autoridade. Imagine só se nós ouvíssemos da boca de Jesus: para trás de nós, Satanás, como Jesus falou a Pedro. A gente nunca mais queria ver a face de Jesus na nossa frente. Pedro, ele teve que se confrontar para ele servir a Jesus. Então, se você está longe dos caminhos do Senhor, volte para a presença de Deus. Zele pelo que Deus tem feito na sua vida até esse momento. Jonas, ele não zelou, ele esqueceu. A gente tem testemunho de pastoras aí que matou marido. A gente tem testemunho de pastores que hoje toca casa de festa, bar, virou cafetão. A gente tem testemunho de levitas que hoje toca em casa de seresta. Então nós não podemos ficar dentro da casa do Senhor com o coração para ser tratado e não deixar tratar. Zele. Peça orientação ao seu pastor, à sua pastora, ao seu discipulador.
Estou precisando de ajuda, me oriente, não consigo mais ir na casa do Senhor, deixei uma palavra entrar, essa palavra está me destruindo. Então, amadas, é tempo de uma reação. Deus impactou a vida de Jonas. Jonas foi lançado ao mar, Jonas foi engolido por um peixe e ainda tem mais. Quando o peixe tinha vomitado Jonas lá na praia, passou um tempo, Jonas foi e se sentou. Só que onde ele se sentou não tinha árvore, era muito sol. E Deus fez com que nascesse uma árvore sobre Jonas. E Jonas ficou ali na sombra da árvore, naquela sombra fresquinha. E Deus fez um micóbrio vir entrar naquela árvore e matar aquela árvore. E Jonas reclamou com Deus porque Deus tinha matado a árvore se a árvore estava dando sombra. E Deus fez a pergunta para Jonas. Ele se importava mais do que com aquela árvore, do que com as pessoas que ele tinha pedido para ele ir lá falar a palavra. Novamente Jonas questionando as ordens de Deus, novamente Jonas questionando o modo de Deus agir, novamente Jonas questionando o seu chamado diante do Senhor. E quando Jonas chegou naquela cidade, que ele falou o que Deus tinha dito, que ia destruir aquela cidade, o rei daquela cidade rasgou suas vestes reais, se humilhou e se prostrou. E por um tempo aquela cidade ali serviu ao Senhor. A palavra do Senhor, ela tem poder, amadas, para restaurar. Ela tem poder para resgatar. Ela tem poder para curar. Ela tem poder para ressuscitar. Mas Deus não é invasor. Enquanto ficarmos birrando, turrões, não querendo ouvir a palavra do Senhor, não concordando com a palavra do pastor. O pastor não é Deus, mas Deus escolheu o pastor para estar ali pregando. Se fosse a palavra do padre, não seria tão questionada quanto a palavra do pastor. Se fosse a palavra do espírita, não seria tão questionada quanto a palavra do pastor. A falta de entendimento cega muitos, como cegou a Jonas. Então, amadas, é tempo de restauração na nossa vida, é tempo de impacto na nossa vida. Que essa palavra fique no teu coração esse dia de hoje. Que Deus te abra os teus olhos para você não cair na armadilha de falsos mestres, de falsos profetas. Que Deus abra os teus olhos para a verdade, os teus ouvidos para a verdade. Porque muitos pregam e conhecereis a verdade vos libertará. Mas vive no engano, vive na mentira, vai da sua casa para a igreja com o coração cheio de amargura e volta com o coração cheio de amargura, não deixa Deus trabalhar na sua vida, até o momento que ele não suporta mais e sai da presença do Senhor. Então, amadas, se nós conhecermos a verdade, nós passamos a conhecer a Jesus, porque a verdade que esse capítulo e versículo fala é Jesus. Quem conhece a Jesus não desiste do seu chamado. Quem conhece a Jesus não desiste do seu ide. Quem conhece a Jesus não desiste da sua presença. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo fique contigo nesta manhã. Que o Espírito Santo te cubra de entendimento e de forças para vencer todos os obstáculos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E que faça resplandecer o teu espírito. E que faça resplandecer o seu espírito essa manhã sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.